Gravando. Então, boa noite para vocês. Eu sei que alguns colegas entraram agora. Só para situar vocês, como alguns colegas disseram, né, que tiveram alguns problemas, principalmente na questão 4 da prova, a gente vai fazer uma rápida discussão de propostas de exercícios, de soluções desses exercícios. Lembrando que, quando a gente está considerando programação, pessoal, não existe apenas uma única forma correta de fazer a resolução. Tudo bem? Eu vou ler com vocês, verifico se vocês entenderam, a gente parte então para o desenvolvimento e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês me avisem que a gente discute, ok? Então, o primeiro exercício, valendo um ponto, nós temos Ana e Laila, estão tentando decidir quem descerá para buscar uma entrega. Como ambas não querem descer, elas resolveram resolver no par ou ímpar. Para isso, você deverá escrever um programa em linguagem C para ajudá-las na decisão. Seu programa deverá ler a escolha de Ana para ser par ou ímpar. Ou seja, né, num primeiro momento eu preciso saber o que a Ana está escolhendo, se ela quer ser par ou se ela quer ser ímpar. Laila ficará com a outra opção. Resumindo, se a Ana escolher P de par, a Laila é ímpar. Caso seja o contrário, se a Ana escolher I, a Laila vai ser par. Tudo bem? Então, ou seja, se a Ana escolher par, Laila será ímpar. E se a Ana escolher ímpar, Laila será par. Em seguida, seu programa deverá ler o número fornecido por Ana e por Laila. Considerando a soma dos valores fornecidos, indique quem descerá para buscar a entrega, quem perdeu no jogo. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que era para ser feito? Nesse exercício, tinha até um exemplo, né? A escolha de Ana foi P, então, portanto, a Laila vai ser I. O número de Ana foi 5, um exemplo. O número de Laila foi 3, a soma dá 8 e é par. Já que a Ana escolheu par, quer dizer que a Ana ganhou. Quem que vai descer? Vai ser a Laila. Tudo bem? Deixa eu só compartilhar com vocês, então, a janela do CodeBlocks e a gente passa a resolver. Vou criar aqui um arquivo vazio e colocar o cabeçalho, né, a estrutura do nosso programa. Nesse caso, a gente precisa só dessa biblioteca stdio.h, porque a gente só vai utilizar o básico de operação de entrada e saída. Eu só vou salvar aqui. Questão da prova. Bem, variáveis que vocês utilizaram para resolver esse exercício. Quais, quantas e de que tipo eu preciso aqui? O que vocês acham? Int para representar o que, Letícia? Simone, então, int e char. Beleza, eu tenho esses dois tipos. Soma para int. O que mais? Olha só, a gente precisa ter armazenada a escolha da Ana, a escolha da Laila, com relação de ser par ou ímpar. Certo? Daria até só para ser da Ana ou só da Laila. E nós precisamos também de outras variáveis para armazenar o valor que foi fornecido por cada uma delas. Tudo bem? Isso mesmo, a gente precisa da soma, a gente precisa do número da Ana e a gente precisa do resultado e a gente precisa ainda do valor da Laila, né? Então, eu vou criar aqui a soma dos valores, eu vou dizer aqui que é o número da Ana, o número da Laila. Como char, eu vou colocar aqui que é a escolha da Ana e a escolha da Laila. Tudo bem? Então, a gente tem essas variáveis. Lembrando que, depois de criar, nós não temos valores definidos para eles ainda, a gente vai pedir. Então, como o próprio enunciado disse, a primeira operação que nós precisamos fazer é definir, fazer a escolha, né? Ler a escolha da Ana para saber se ela é par ou ímpar. Então, vou colocar aqui um printf perguntando, Ana, qual sua escolha? Vou até indicar que pode ser P ou I, ok? E vou fazer um scanf. Nesse caso, como vai ser fornecido um caractere, vou colocar um espacinho %C, vírgula, e comercial vai ser a escolha da Ana.
Tudo bem? Para que esse pedacinho ficasse ainda completo, e considerando que a gente só pode ter as escolhas de P e de I, a gente poderia colocar isso dentro de um do while, e fazendo o que? Olha, enquanto a escolha da Ana for diferente de P e a escolha da Ana for diferente de I, com aspas só, de I, ele continua nesse ciclo. Por quê? Eu vou perguntar, Ana, qual que é a sua escolha? É P ou é I? Ela escolhe, por exemplo, X. O X é diferente de P e, ao mesmo tempo, é diferente de I. Significa que a opção que foi dada pela Ana não é válido. Eu volto, faço de novo. Mas eu não coloquei esse do while. Tudo bem, então a gente está considerando que a Ana vai dar uma resposta correta. Tudo bem? Só que caso ela não dê, nosso programa não vai funcionar no formato que nós esperamos. Tudo bem? Deixa eu voltar. Maravilha. Então, olha só. Quando ele sai desse ciclo do while, significa que a escolha foi feita de forma correta. Agora, dependendo da escolha da Ana, a gente vai definir a escolha da Laila, que na verdade não é uma escolha, né? Foi o que restou para a Laila. Então, vou verificar aqui. Se a escolha da Ana for... Não teria necessidade obrigatoriamente de fazer essa parte, mas eu posso. Então, já defini a escolha da Laila e a partir da escolha da Ana. Se a escolha da Ana for P, significa que ela é par. Então, eu vou colocar que a escolha da Laila é I. E caso contrário, ou seja, se a escolha da Ana for I, a escolha da Laila vai ser definido em P de par. Tudo bem? Então, até aqui a gente tem a escolha da Ana, a definição da escolha da Laila a partir da escolha da Ana. E agora, nós partimos, então, para fazer a verificação dos valores que vão ser fornecidos pela Ana, pela Laila, e fazer o processo de verificação de quem ganhou. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Até o momento? Maravilha. Então, vou na sequência aqui. Vou colocar um printf falando, olha, Ana, forneça seu valor. Peço o valor da Ana. Vou fazer um scanf, nesse caso é de um inteiro, então eu posso colocar aqui 1% D ou ainda 1% I, vírgula, e comercial vai ser o número da Ana. Deixa eu ver se é essa isso, número da Ana. Belezinha. Na sequência eu preciso fazer a mesma coisa, porque a Laila precisa também fornecer o valor dela. Então, eu vou pedir aqui para Laila forneça seu valor e vai ser lido no número da Laila. Então, olha o processo que a gente fez, né? Validou a escolha da Ana, depois definimos a escolha da Laila, na sequência pedimos os valores para ler o número fornecido pela Ana e pela Laila, e agora, como a gente já tem esses dois valores, a gente consegue calcular a soma, que vai ser o número da Ana mais o número da Laila. Esse valor esse valor da soma, né, o valor armazenado na variável soma, que vai ser analisado para verificar se é par ou ímpar. Então, o que a gente precisa fazer na sequência? Eu vou verificar se o valor que está armazenado na soma, quando eu calcular o resto por 2, se for 0, significa que é par. Tudo bem? Então, se a soma por 102 igual a 0, ele é par. Aí eu preciso verificar quem escolheu par. Na verdade, quem escolheu ímpar, né? Para falar quem desceu. Então, maravilha. Se for par, eu vou verificar se a escolha da Ana for igual a ímpar, significa que ela perdeu. Então, eu posso colocar um printf aqui dizendo, olha, a Ana vai descer. Caso contrário, então significa que a Ana é par, ela ganhou, e quem que vai descer? Vai ser a Laila. Printf, a Laila vai descer. Tudo bem? E a mesma coisa vai acontecer, né, de uma forma inversa agora,
no meu else. Então, caso contrário, significa que a soma é ímpar. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui do que a gente acabou de colocar, porque é praticamente a mesma coisa. Só que agora é o inverso. Se deu ímpar e a Ana escolheu par, é a Ana que vai descer. E caso contrário, é a Laila que vai descer. Tudo bem, pessoal? Pode ser, Simone. Novamente, tem várias formas para a gente resolver esse exercício. Eu só preciso verificar, então, se eu fosse usar o diferente. Se for par, aqui é se for par. E se a escolha da Ana for diferente de par, quer dizer que ela vai descer. Caso contrário, vai ser a Laila. E aqui também, se não, quer dizer que se for ímpar. Ímpar. E se a escolha da Ana for diferente do que deu, né? For diferente de ímpar, a Ana que vai descer, ou então, caso contrário, vai ser a Laila. O resultado vai ser a mesma coisa. Tudo bem? Vou compartilhar a tela toda para mostrar rodando para vocês. Vamos fazer o teste, né? Então, a gente terminou a codificação. Então, olha só. Ana, qual que é a sua escolha? Eu vou colocar só um valor diferente, por exemplo, Q. Vai perguntar de novo, porque Q não é uma resposta válida. A Ana vai ser par. Então, percebam que a gente não perguntou para Laila qual que é o valor dela, porque só tem duas possibilidades. Se a Ana escolheu o par, ela precisa ser ímpar. Maravilha. Vou fazer a Laila ganhar aqui primeiro pra gente ver. Então, a Ana forneceu 5 e a Laila forneceu 4. Vai dar ímpar. Como a Ana escolheu o par, ela que vai descer. Vamos colocar outro exemplo. Agora a Ana escolheu ímpar. E vou colocar 4 e 3, né? Para dar ímpar e a Ana não descer, né? A Laila que vai descer. E por último, podíamos até colocar um ímpar aqui e dar par, é a Ana que vai descer, porque ela perdeu. Ou então, pode ser par de novo e deu ímpar, a Ana que vai... Várias possibilidades aqui, né? Tudo bem? Tranquilo esse primeiro? Esse primeiro eu acho que era só questão de seguir, né? O que precisaria ser lido e depois ter essa noção de que, dependendo da escolha... É muita comparação, na verdade. É muita comparação, mas acho que o processo foi simples, né? Alguma dúvida em relação ao primeiro? Vou passar para o segundo, então. Tudo bem, Ana Jéssica? Maravilha. Então, vamos para o segundo. Olha só. Renato está... Pode falar, Tá comigo, né? professora? Eu perguntei para Ana, mas se você tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Desculpa, eu vi errado que meu som tá estourado, que eu não consigo ouvir direito. Mas desculpa aí. Imagina. Então, vamos lá. O segundo exercício. Renato está organizando suas fotos no computador e deseja separá-las por pasta, uma para cada ano. Considerando que as fotos datam desde o ano de 2017, escreva um programa em linguagem C para identificar quantas fotos Renato terá por pasta. De uma forma geral, eu vou passando foto por foto, eu vou ler qual é o ano da foto e no final eu quero verificar para o ano de 2017 quantas fotos vão ter, e o 2018 quantas fotos, e 2019 quantas fotos, até para 2021, que é o último ano válido. Tudo bem? Seu programa deverá apresentar a quantidade de fotos por pastas e, para cada foto, Renato fornecerá o ano ou o valor 0 para indicar a finalização das leituras. Então, quais são os valores que a gente vai lendo? Vou ler um ano, por exemplo, 2020, o próximo, 2018, o próximo é 0. Quer dizer que ele só tinha 2 fotos e a gente para a leitura no 0. O 0 não é para ser contabilizado mais uma foto, mas é a forma como o programa vai entender que a leitura de fotos acabou. Tudo bem? Continuando, né? No exemplo a seguir, foram dadas
uma foto do ano de 2017, uma do ano de 2018, que é 0 do ano de 2019, 3 de 2020 e 0 de 2021. Então, o exemplo, né? Eu tenho 2020, depois 2017, 2018, 2020. Deixa eu passar o próximo. Depois 2020, 0. No final, eu tenho, então, uma de 2017, uma de 2018, 0 de 2019, 3 de 2020 e 0 de 2021. Porque depende dos valores de entrada. Tudo bem? Então, e a saída deve apresentar o total de fotos de todos os anos de 2017 a 2021. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que era para ser feito nesse segundo? Vamos lá, deixa eu ir para o Code Blocks aqui, só criar um novo arquivo novamente. Epa. De novo, eu vou ter uma estrutura básica aqui, porque a gente não está utilizando nenhum cálculo complexo, só as operações de entrada e saída através do printf scanf. E só para ele reconhecer, eu vou salvar aqui, que vai ser a minha questão 2, prova.c. Prontinho. Variáveis. O que vocês acham? O que nós precisamos de variáveis aqui? O que vocês acham? Int ano, que vai ser justamente a leitura do ano, né? O que mais? Só isso é o suficiente? Os acumuladores, exatamente, que na verdade são a quantidade de fotos, só que a gente vai ter a quantidade de fotos para cada um dos anos. Para 2017, para 2000, exatamente, que é a quantidade de os contadores por ano. Tudo bem? Então, eu vou criar aqui QTD 2017, que inicialmente é 0. Aqui é importante o valor inicial dessa variável, porque os nossos contadores começam um programa considerando que até o momento não foi lido e não foi fornecido nenhuma foto daquele ano. Então, a quantidade de 2017 começa em 0, a quantidade de 2018 começa em 0, a quantidade de 2019 começa em 0, a quantidade de 2020 começa em 0 e, por fim, a quantidade de 2021 começa em 0. São os anos válidos. Da onde que a gente tirou essa validade de anos? Por que 2010, por exemplo, não é um ano válido? Porque o próprio exercício estava falando que o conjunto de fotos estão compreendidos desde o ano de 2017 até o ano de 2021. Tudo bem? Então, são informações que a gente vai tirando do próprio enunciado do exercício. Ok? Deixa eu voltar ali. Maravilha. Então, a gente já tem as variáveis aqui para fazer toda a nossa lógica. Olha só. Se fosse para a gente ler apenas uma foto, eu poderia colocar aqui um printf, digite o ano da foto. E na sequência, um scanf lendo um inteiro, %d ou %i, e a gente lê o ano. Só que esse processo de leitura do ano, ele vai ficar num ciclo. E a gente não tem a quantidade exata de fotos, ou seja, a quantidade exata de anos que vão ser lidos. Tudo bem? Eu preciso ler o primeiro, a partir do primeiro eu verifico se eu leio o segundo ou não. Então, esse ciclozinho aqui, a gente vai ter que colocar de novo dentro de um do. Tudo bem? Então, faça o quê? Peço o ano, leia o ano, enquanto esse ano for diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque quando for 0, significa que o programa para a leitura. Daria para a gente substituir essa estrutura de do while por um while? Pode. Posso pegar ele aqui. A condição vai ser a mesma. Deixa eu fechar. A única diferença é que, inicialmente, eu vou colocar aqui em ano um valor qualquer. Vou colocar 1, por exemplo. Só precisa ser um valor diferente de 0. Por que com o while eu preciso e do while não?
Com essa estrutura no while, eu tenho a verificação já no início, eu preciso garantir que a primeira vez ele vai entrar no ciclo. Como que ele entra no ciclo? Quando esse teste é verdadeiro. Quando que esse teste é verdadeiro? Quando o valor do ano tem qualquer valor diferente de 0. Por isso que eu coloquei 1. Mas eu não quero colocar 1, quero colocar 8. Pode ser, contanto que seja diferente de 0. O único valor que eu não posso colocar aqui no ano é justamente o 0. E lembrando que as aqui de baixo, né, que são os contadores, elas vão acumular. E acumular a partir de 0. Nesse caso, obrigatoriamente, eu tenho que começar com um valor inicial igual a 0. Tudo bem? Eu vou até deixar com o while aqui para a gente usar uma estrutura diferente. Uma maravilha, né? Eu vou digitar o ano da foto, ler o ano da foto. Na sequência, a gente precisa começar a fazer, então, a separação. Se o ano for 2017, eu conto mais um em 2017. Se for 2018, eu conto mais um em 2018. Se for 2019, e assim por diante, até 2021. Como nós estamos trabalhando com valores pontuais, né, uma comparação de um valor exato, é o ano com 2017, é o ano com 2018, com 2019, com 2020, 2021, eu poderia utilizar aqui um switch case. Vou até utilizar para switch case, né? Então, switch de quem? O switch vai ser a partir de ano, porque é ano que vai estar sendo analisado. E aqui eu posso fazer, então, um tratamento. Caso esse ano seja 2017, quero para cá. 2017, eu vou dizer que a quantidade 2017 mais. Ou ainda, uma mesma forma de escrever isso, eu poderia dizer que quantidade 2017 é igual a própria quantidade 2017, que é o que já tem, vai partir de 0, mais 1. Ou esse. É a mesma coisa escrito de formas diferentes. Vou deixar aqui até como comentário. E depois disso, eu finalizo esse case, então, break. E a gente vai fazer isso para todos os anos. Case 2018, QTD 2018, mais, finalizo. Caso seja 2019, QTD 2019, mais, break também porque fecha. Case 2020, QTD 2020, mais, break também porque fecha. Case 2021, posso colocar um QTD 2021, mais, break. Tudo bem? Se a gente for pensar até mesmo na validação, por exemplo, se o usuário digitar o valor 2010, eu preciso dizer que é um valor inválido. Tudo bem? Só que pode ser vários, né? Pode ser 2005, 2003, 2000, sei lá, 1900, qualquer valor. O que eu vou fazer aqui? Só uma forma de a gente resolver isso, não é a única. Eu vou colocar o case 0 aqui, porque o case 0, ele é um valor válido. Só vou dizer que, olha, encerrando leitura. Só para ter o case 0 não entrando no default. Porque o default vai pegar todos os valores que não foram descritos nos casos anteriores. No caso do default, é porque nem é 0, nem 2017, nem 2018, nem 2019, nem 2020, nem 2021. Então, eu posso colocar aqui que, olha, ano inválido, ano não aceito. Daí é só questão da mensagem, né? Tudo bem? Então, aqui a gente está encerrando o switch. Percebam que ele fica no while. Então, enquanto o ano for diferente de 0, ele pede um ano, lê um ano e trata essa escolha. Se for de 2017, incrementa, 2018, tal. Depois que ele passa do switch, ele chega aqui no final do while e verifica. O ano é 0? Se for, ele para. Se não for, ele faz todo o processo de novo e continua contabilizando. Ou seja, depois desse fecha-chaves do while, né, deixa eu colocar aqui também, esse está fechando o switch e esse está fechando o while. Aí sim eu posso apresentar o resultado. Aí vai vir um conjunto de printf ou um só, né? Eu vou colocar separado para ficar mais fácil de enxergar. Então, a quantidade de fotos em 2017 vai ser igual a um inteiro. Vou colocar um /n para pular a linha. E vai ser a quantidade 2017.
E a gente vai fazer essa mesma coisa para 2018, 2019, 2020 e 2021. O que vai mudar aqui? Só a mensagem e a variável que a gente vai apresentar. 2020, 2021. E aqui é a mesma coisa, 2019, 2020 e 2021. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se... Aqui. Sim, Luiz, nesse caso daria também para resolver utilizando o if else. Só acho que com o switch case acaba ficando um pouco mais organizado, né? Mas não tá errado fazer de outra forma, né? Programação é assim mesmo, vai fazendo de várias formas diferentes e dá pra gente ter o mesmo resultado. Só pra gente testar rapidinho, eu vou colocar aqui para executar. Então, olha só, se eu já colocar 0 aqui, olha o que acontece. Deixa eu colocar um /n aqui, tá feio desse jeito. Então, vamos lá. Ele entrou para ler a primeira foto. Por quê? Porque o ano eu coloquei lá como 1 e 1 é diferente de 0. Se a primeira foto já for 0, tá encerrando a leitura, encerrou, e eu não tenho nenhuma foto em nenhuma pasta. Então, todo mundo como 0, que foram os valores iniciais. Mas eu posso dizer, olha, eu tenho uma em 2017, outra em 2017, uma em 2020, depois 2019, 2018, 2021. Tem uma em cada e duas em 2017, certo? Só para... Então, eu tenho duas em 2017, uma em 2018, uma em 2019, uma em 2020, uma em 2021. E o nosso programa, independente da quantidade, deixa eu só fazer um exemplo com vocês aqui, olha, eu vou colocar uma em cada. 2019, 2020 e 2021. Se eu colocar, por exemplo, 2005, ó, o ano é inválido. 2010 é inválido também. Vou colocar só mais uma em 2021 e vou dar 0. Percebam que os valores que foram fornecidos foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que se a gente for contabilizar aqui, nós só temos 6 fotos. Por quê? A entrada para 2010 e a entrada para 2005 não foram consideradas, porque não são anos válidos. Tudo bem? Ah, mas dava para resolver de uma forma diferente. Ai, gente, dá para resolver de tanta forma diferente. Se eu quisesse, por exemplo, fixar que ele não ia sair dessa leitura enquanto o ano não fosse válido, a gente poderia colocar aqui um faça o quê? Peça, leia, e a gente poderia validar aqui, enquanto o ano for menor do que 2017 ou o ano for maior do que 2021, significa que o ano é inválido. Ele continua aqui. E ele só passa a fazer a verificação dentro desse switch case quando o valor é válido. Nesse caso, eu poderia tirar o case 0 e o default, por quê? Porque ele só passa para o switch, na verdade tem uma questão ali, né? Porque pode ser 0. Mas enfim, ele só passaria para o switch quando o valor fosse válido. Tudo bem? Mas para isso aqui está errado. Enquanto o ano tiver essa característica e também, né, o ano for diferente de 0, porque pode acontecer de ser 0. Se for 0, ele vai dar falsa e ele sai. Ele vai pular esse switch, na verdade ele vai analisar o switch, mas não vai entrar em nenhum, só que daí ele sai. Tudo bem? Então, mais uma forma de resolver a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado. Tudo bem nesse segundo? Alguma dúvida? Tranquilinho esse, né? É só verificar os valores que eram válidos. Acho que a grande questão o grande problema dessa questão era justamente saber em relação aos contadores, a inicialização em 0, porque a gente está acumulando, saber quando é contabilizado ou não, que são os anos válidos. Tudo bem, pessoal? Vocês começam a ficar quietos, eu fico um pouco preocupada. Tudo maravilha. Obrigada, Ana Jéssica, Bárbara, Leilane. Ok. Se tá certo, tá maravilha. Então,
Vamos lá, né? O próximo exercício. Acho que esse também, pelo menos eu não vi o pessoal reclamando com relação à resolução. Terceiro exercício, então. Escreva um programa em linguagem C para ler o peso e a altura de 10 pessoas. Raquel, tiveram outras pessoas também que não entregaram. Eu vou conversar com a professora Cecília e daí a gente vê para vocês não ficarem sem nota, né? E para entregarem, mas daí vão ser exercícios diferentes desses que foram propostos na prova, tá bem? Maravilha. Então, novamente, né? Escreva um programa em linguagem C para ler o peso e a altura de 10 pessoas diferentes. Então, tem peso e altura para a primeira pessoa, peso e altura para a segunda e assim por diante. Considerando que o IMC é calculado como IMC igual a peso dividido pela altura ao quadrado, calcule o IMC de cada uma delas e apresente a quantidade de pessoas que estão acima do peso ideal, considerando que o peso ideal é quando IMC é abaixo de 25. Tudo bem? Então, ou seja, né, se o IMC for de 25 para cima, inclusive o 25, a gente precisa contabilizar que aquela pessoa está acima do peso ideal. Tudo bem? E o programa deverá realizar a validação dos dados fornecidos, ou seja, não deverão ser aceitos pesos ou alturas abaixo de 0. Ok? Primeira coisa, todo mundo entendeu o que era para ser feito nesse exercício 3? Maravilha, deixa eu compartilhar com vocês então. Vou aqui para o CodeBlocks criar novamente, né, um outro arquivo. Nesse caso, eu vou utilizar o stdio.io.h e eu vou utilizar também, como a gente vai fazer uma potenciação, eu vou utilizar aqui o math.h. Daria para fazer sem ela? Daria, porque como é só o quadrado, né, é só fazer o valor vezes ele mesmo, que vai ter o mesmo resultado, mas só para ficar diferentinho aqui. Então, é a questão 3 da prova, ponto C. O que vocês acham que a gente precisa de variáveis aqui? Para começar a resolver. Variáveis e tipo, né? Quantas, para quê? Float, peso e altura. O que mais? IMC, que pode ser também float, né? O IMC vai depender do peso e da altura, então vai ser float, vai ser o mesmo tipo. E o contador, justamente. Tudo bem? Um contador só? O que vocês acham? Nesse caso, Bárbara, um contador para garantir que a gente vai ler 10 pessoas, mas então a gente precisa de um acumulador, que seria o que a Letícia colocou como acima do peso. Daí no final a gente precisa indicar essa quantidade de pessoas que estão com um peso fora do ideal. Tudo bem? Tá, maravilha. Então, vou aqui mudar para o CodeBlocks e vamos lá, né? Float, peso, altura e IMC. Lembrando que o peso e a altura vão ser lidos e o IMC vai ser calculado a partir dos dois. Além disso, um inteiro contador, que vai ser para contar se é a primeira, a segunda ou a 10ª pessoa, e eu vou chamar aqui de quantidade acima, inicialmente 0. Precisa do contador começando em 0 ou em 1? Aí depende da estrutura de repetição que vocês resolveram utilizar. Nesse caso, como a gente sabe que são exatamente 10 pessoas, a gente pode utilizar o for. E utilizando o for, a gente tem o primeiro pedacinho, né, de especificação que já coloca a inicialização do contador. Então, eu não vou colocar o valor inicial aqui. Tudo bem? Então, olha só. Novamente, se fosse para eu ler o peso e para eu ler a altura de uma única pessoa, eu vou considerar primeiro uma única pessoa. A gente colocaria um printf, vou pedir a altura, vou ler a altura. Faz diferença ler a altura ou o peso antes? Não faz diferença nenhuma. Tudo bem?
E vou colocar um printf aqui para peso, pedindo peso, e na sequência, também lendo um float, vou ler o peso. Com isso, nós estamos lendo apenas uma altura, apenas um peso e sem fazer validação. Aqui, se a altura for, por exemplo, -2, a gente vai ler e vai considerar para calcular o IMC. O que a gente pode fazer, então, para considerar apenas alturas válidas? De novo. Do while, né? Exatamente, Lessa. Daria para substituir por um while? Daria também. Mas nesse caso, como? Primeiro a gente pede, primeiro a gente lê e depois faz a verificação, aí é o mais apropriado mesmo, Lessa. Então, vou colocar um pouquinho aqui para frente para dar uma indentação e do que? PS leia enquanto do while, né? E daí nesse caso vai ser só a minha altura menor do que 0. Por que a altura menor do que 0? Poderia até ser menor ou igual a 0, né? Porque quando que eu peço de novo, considerando que a altura é inválida? Quando a altura for menor ou igual a 0. Então, a gente fica nesse ciclo, não sai daqui, não faz mais nada enquanto a altura for inválida. Se eu quisesse até incrementar um pouquinho, eu poderia também aqui antes colocar um if, altura menor ou igual a 0, só para indicar para o usuário, printf, olha, altura inválida. Vou colocar um barrainho para não ficar tudo grudado. E aqui, então, a gente fixa, né? Fica no processo de ler a altura enquanto for inválida. E vai acontecer a mesma coisa para o peso. Faço o quê? Peço o peso, o ponto e vírgula tá errado. Leio o peso, enquanto o peso for inválido, que é quando o peso for menor ou igual a 0. E novamente, a gente poderia colocar aqui printf peso inválido. Joyce, eu poderia colocar a leitura da altura e do peso juntos? Eu vou mostrar só para vocês qual é a diferença, né? Eu poderia fazer isso daqui? Eita. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl C, Ctrl V. É uma outra possibilidade. Só tem uma coisa que eu acho que assim acaba ficando um pouquinho chato para o usuário. Poderia fazer leia a altura, leia o peso e enquanto a altura for inválida ou o peso for inválido, leia de novo. Qual é a diferença de a gente utilizar esses dois do while, né, separadinho, ou fazer tudo junto? Nesse caso, imagina aqui, né, aqui para a altura. Enquanto a altura for inválida, ele não passa para ler o peso. Ele só passa a ler o peso quando ele tiver uma altura válida. E a mesma coisa com o peso. E faltou um if aqui, né? Rapidinho. Printf, peso. Eita. Peso menor ou igual a 0. Aí sim ele vai falar que o peso é inválido. Tava faltando isso, perdão. Qual é a diferença, então, dessas duas separadas para essa válida? Olha o que ia acontecer aqui. Leia a altura. Vamos supor que a altura é válida. Eu dei aqui o valor 1.7. E depois no peso, sem querer, eu coloquei menos 60. Quando ele chegar nesse while, ele vai verificar a altura é válida? É verdadeiro. Ou o peso é válido? Não. Então, perdão. Aqui dá falso, né? Porque não é inválido. E aqui dá verdadeiro, porque é inválido. Ele volta e ele vai pedir de novo a altura, sendo que a altura foi um valor válido. Mas aí, se eu quiser, então, sempre fazer... Pode. Tá errado? Não. Só que daí o usuário vai ter um retrabalho, né? Se ele digitar um dos dois errados, quando ele volta, precisa digitar os dois de novo. Tudo bem? Vou voltar só um minutinho. Tá. Então, vamos lá. Eu vou deixar, então, no esquema do anterior. Então, aqui o que a gente está fazendo? Lendo e validando a altura, lendo e validando o peso, só que isso é para uma pessoa só. Nossa, gente, desculpa, olha, eu falo uma coisa e escrevo outra, era if, né? Não era printf.
Se o peso for inválido, daí coloco printf, perdão. Vou colocar aqui, por exemplo, sem querer coloquei um menos 1.6, ó, altura é inválida, 1.6, 1.7, peso, sem querer coloquei um valor inválido. Então, a altura já foi validada e o peso vai ser 30. Só que olha só, ele faz a leitura de uma altura válida, de um peso válido e depois ele para. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que seja lido para 10 pessoas. Então, tudo isso aqui que a gente acabou de definir vai ter que ficar dentro de um for. De um for que vai ser controlado por um contador que começa em 1. Esse contador, ele continua sendo atualizado, o teste de validade do ciclo vai ser enquanto o contador for menor ou igual a 10. E a cada novo passo que é executado, a gente incrementa em uma unidade o valor do contador. Em outras palavras, o contador começa em 1 e ele vai variando de 2, 3, até chegar em 10. Ele vai de 1 a 10, de 1 em 1. Tudo bem? Deixa eu só fechar o for aqui embaixo. Fecha o for. Tudo bem? Então, se a gente colocar para ser executado agora, eu tenho altura e peso da primeira, altura e peso do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono e do 10º. Daí ele para. Bem, coloquei valores inválidos aqui, mas só pra gente testar. Não é o suficiente ainda, tá faltando o quê? O último detalhe, na verdade os dois últimos detalhes, que é calcular o IMC a partir da altura e do peso fornecido, e conforme o valor do IMC, a gente pode ou não atualizar a quantidade de pessoas acima do peso, acima do ideal ali, né? O que a gente vai fazer então? Eu vou calcular o IMC dentro ou fora do for? O que vocês acham? O cálculo do IMC, dentro ou fora do ciclo? Dentro do ciclo. Exatamente, Bárbara. Por quê? Porque a gente lê a primeira altura, lê o primeiro peso, calcula o IMC e verifica. Essa primeira pessoa, eu preciso contar como se estiver acima do peso ideal? Aí eu verifico. Volto, faço agora a leitura do segundo peso da segunda altura, calculo o IMC. Então, percebam que esse cálculo e análise precisa ser feito para cada uma das pessoas. E como a gente está associando que o ciclo define a primeira pessoa, a segunda pessoa até a 10ª, tem que estar dentro. Então, dentro do fora eu vou fazer o quê? O IMC é igual peso dividido pela altura ao quadrado, né? Eu vou utilizar aqui o POL de altura, vírgula 2. Essa minha funçãozinha POL está definido na biblioteca math.h e é justamente uma potência, né? A altura ao quadrado. Calculei o IMC. Aí eu vou verificar se o IMC for maior ou igual a 25, significa que eu acabei de ler os dados de uma pessoa que, conforme o peso e a altura, está acima do ideal. Aí eu vou dizer que a quantidade, deixa eu lembrar o nome da minha variável, quantidade acima, mais. E acabou. Como a gente precisa analisar as 10 pessoas para depois apresentar a quantidade de pessoas que estão tem essa característica, fora do for, um printf dizendo, olha, a quantidade de pessoas acima do peso ideal é igual, um inteiro, vou colocar um /n aqui, e é a QTD acima. Prontinho. Tudo bem? Só pra gente testar, pessoal, eu vou colocar aqui para 5 pessoas. Tudo bem? E vou colocar os valores, vamos ver, nem sei, né? 1.6 com... Só pra gente validar se tá dando o resultado certo, eu vou colocar aqui que é 1, 2, depois eu vou colocar 20, ai, não sei quanto é que vai dar isso, gente. Sei lá, é o peso dividido pela altura, né? Eu vou deixar a altura 1 e o peso 26. A mesma coisa, 2,85 e o outro 3,3.
vai dar isso, 2 peso dividido pela altura, vai dar, exatamente, né, fiz as contas erradas aqui, mas vai ser só no caso, peso, altura, dessa pessoa. Tudo bem? Vai dar diferença se a gente rodar para 5 pessoas ou para 10 pessoas? Não. A única coisa é que a quantidade de dados que devem ser fornecidos agora são 10 pesos e 10 alturas. Tudo bem? Só para teste. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Maravilha. Então, agora vamos para o último, né? Que, pelo que eu vi, foi a dúvida da maioria. Então, terminamos o terceiro. E vamos entender, antes de qualquer coisa, o exercício 4. Então, vamos lá. Faça um programa que leia. Então, primeiro, o valor do salário atual dos funcionários. Então, eu já tenho o valor do salário atual. Depois, 2, o tempo de serviço desses funcionários na empresa, que é o número de anos. Então, a gente está considerando o tempo de serviço em anos. Só isso, né? Use a tabela abaixo para calcular o salário reajustado dos funcionários. Serão cadastrados 20 funcionários. Então, eu já sei que para cada um dos 20 funcionários, a gente precisa pedir o valor do salário e o tempo de serviço, certo? Seu programa deverá realizar a validação dos dados fornecidos pelo usuário e apresentar, ao final, as seguintes informações. Então, só um detalhe, né? Como a gente vai fazer a validação, eu tenho que o valor do salário atual precisa ser maior do que 0, que é, né, um valor de dinheirinho aí, a gente precisa, salário vai estar positivo, e a mesma coisa o tempo de serviço, né? Pode ser 0, se não completou um ano ainda, mas de 0 para mais. Então, ambos devem ser valores positivos. E no final, depois de ler os dados de salário e tempo de serviço dos 20 funcionários, nós precisamos apresentar o valor do salário mais alto, considerando o salário já com reajuste, o valor do menor reajuste, então só do reajuste, a média dos salários dos funcionários, considere os salários reajustados também, e a quantidade de funcionários que não tiveram reajustes. Bem, eu acho que a grande dificuldade desse exercício era porque ele era grande mesmo, né? Mas vamos fazer por partes. Então, antes de qualquer coisa, antes de considerar reajuste, maior salário, antes de considerar qualquer informação que a gente precisa apresentar no final, eu vou pensar só, preciso ler salário, tempo de serviço de 20 funcionários. Tudo bem? Antes de qualquer coisa, vocês entenderam o que era para ser feito no exercício? Ficou alguma dúvida em relação a o que é para ser feito? Maravilha. Certo, Cláudia? Tinha que considerar os dados por linha como os dados por linha numa coisa. Desculpa, Cláudia, eu não entendi. Você está dizendo na leitura? Por exemplo, se o salário fosse maior do que 2.000 e tivesse tempo menor do que um ano, ficaria... Isso mesmo. Que daí vai ser, a gente vai considerar as características, da linha. Entendi, Cláudia. Da tabelinha, né? É isso mesmo. Então, a gente vai ter que considerar o salário atual e o tempo de serviço para dar o reajuste e o bônus. É isso mesmo. Professora? Sim. Na prova, quando eu fui fazer esse exercício, a única dúvida que eu tive foi a segunda afirmação aqui, o valor do menor reajuste. Como eu, na hora de fazer a tentativa e erro do programinha, teve várias situações onde a pessoa não teve reajuste, então várias pessoas, vários funcionários que tiveram reajuste 0. Aí essa foi a parte que eu tive maior dúvida. Tá, se a gente fizer o cálculo separado do reajuste, Marcelo, fica, acho que, mais simples.
Porque justamente se o reajuste for zero... Ah, perdão. Não, é exatamente, por exemplo, igual a Cláudia foi, a Cláudia disse, mais de 2.000, quem ganha acima de 2.000 reais e tem menos de 10 anos, no caso ainda vai ter um bônus, mas na situação agora a situação que vai funcionar melhor é a linha 1, que quem ganha até 500 reais e tem menos, eu não lembro a situação, que teve uma situação que a pessoa não teve nenhum tipo de bônus, continuou o salário igualzinho, não teve reajuste. Aí ficaria mais de uma pessoa com reajuste com valor igual a zero, vamos dizer assim. Deixa eu analisar aqui, olha, vamos pensar em relação ao salário. Se for até 500, o reajuste é 25, aí o bônus não é nada. E se tiver, por exemplo, se a pessoa tiver mais de um ano, ela não vai ter reajuste e nem bônus. Na minha leitura do repete para mim, Marcelo, problema. Se ela tiver... Vamos supor, a pessoa que ganha até 500 reais, ela tem, sei lá, 3 anos na empresa. Ela não tem reajuste, porque sem reajuste tem menos de um ano, ganha até 500 reais. Aí, no meu programa que eu fiz, se a pessoa que ela tem, sei lá, 3 anos e ganha 450 reais, ela não tem nenhum tipo de reajuste. Ela não vai ganhar bônus, e o reajuste, pela minha leitura do problema, ela só teria reajuste quem tá há menos de um ano. Eu coloquei menor é igual a um ano, então se a pessoa coloca um ano, ela tem 25% de reajuste. Se ela tem, sei lá, 2 anos, aí já não contabiliza o reajuste. Não sei. Realmente essa tabela não tava muito legal, né? Eu não sei se a minha leitura deu pra entender o que eu pensei na hora. Eu entendi, porque tem, por exemplo, até 500 tá também até 1.000. Mas se tem... mas ele aqui então, nesse até 1.000, caso... por exemplo, se a pessoa coloca que tem... a pessoa vai ganhar 100... Então, aqui no meu programa, por exemplo, se a pessoa coloca 4 anos, ela não tem nem o bônus e nem o reajuste, porque aqui, o salário é até 1.000 reais. Tem 20% de reajuste. Se tiver 1 a 3 anos de empresa, além do bônus de 100 reais. Então, se a pessoa tem, sei lá, 5 anos de empresa, ela ganharia o bônus. Eu fiquei com essa dúvida, então eu coloquei só de 1 a 3 anos. Então, para a gente ter o bônus e a gente ter o reajuste, vai ter que enquadrar em cada uma dessas características, que é considerando o salário e o tempo. Isso, eu fiz dessa forma. O tempo foi o mais limitador aí. O tempo... mas sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Eu acho que foi o posicionamento mesmo do tempo. Se tivesse o tempo para cá, se tivesse feito uma troca de o tempo para cá e o reajuste para cá, eu acho que ficaria mais fácil de entender. Eu fiz meio que como a lógica do end, vamos dizer assim. Para a pessoa receber esses benefícios, o reajuste e o bônus, ela tinha que atender a todas as categorias. Então, por exemplo, ela tem que receber até 1.000 reais, tem de 1 a 3 anos de empresa. Se ela tiver 4 anos ou ela tivesse menos, ela não receberia. Então, se atendesse a esses 2 requisitos, aí ela recebia o reajuste e o bônus. Foi tudo meio que uma grande end. Não, é isso mesmo, mas só que olha só, eu acho que o que causou confusão mesmo, Marcelo, foi porque o tempo e o reajuste eu deveria ter trocado, porque para ele ter esse reajuste de 25%, o salário tem que ser isso e o tempo tem que ser esse. É uma relação de E mesmo. O tempo não está só definindo bônus. O tempo tá definindo o reajuste e o bônus. Foi essa leitura que eu fiz. Exatamente. É isso mesmo. Foi dessa forma que eu fiz o exercício. Tá. Deixa eu ver. Só tem uma situação que não tem acréscimo de salário. Ela tem que ter medo. Mas vamos ver. Vamos supor que o salário fosse de 200 reais. É até 200. Só que se ela tiver, por exemplo, 2 anos... ele não entra também. Ela não tem. Entendi, exato. Mas eu entendi o que causou dúvida em vocês, porque justamente entendi foi essa leitura que você fez, né, Marcelo? Foi dessa maneira que eu resolvi o exercício. Sim. Então, professor, falar que ganha 2.000 reais. Vai lá. Pode falar, Cleber? Mas se ele ganha até 200, ele
ele tem reajuste de 25%. Então ele tem um acréscimo. De quantos? Mas ele tá na empresa há 3 anos. Não, realmente. Não, Professor, assim, peraí. Vamos supor, ó, uma coisa é o tempo, outra coisa é o salário. Sim. Ó, ele ganha até R$200, ele vai ter um acréscimo de 25%. Ah, ele tá menos de um ano, ele não vai ter bônus. Ah, ele tá de 1 a 3 anos, ele vai ter um bônus de 100, entendeu? Não, realmente, porque se for o até, entra no item 2 mesmo. Se for 200, ele não entra no até 500, mas ele entra até 1.000. Certo? Esse até aqui. Gente, tá, realmente, desculpa por isso, foi um erro aqui, porque se fosse, por exemplo, de 500 até 1.000, de 1.000 até 1.500, depois de 1.500 até 2.000 ou mais do que 2.000, aí beleza. Daí a gente teria intervalos bem delimitados aqui. Mas realmente, a única quantidade que vai definir que não teve reajuste nenhum vai ser só os salários mesmo, maior do que 2.000. Mas, Marcelo, se você fez nesse esquema de qualquer forma ele vai entrar. Porque, por exemplo, se for 200 e a quantidade de anos, o tempo de serviço for 2, ele vai entrar aqui, porque tá até 1.000 e tá de 1 até 3. Exato. Não, Professora, eu não entendi, professora. Eu não entendi a lógica. Porque olha só, o 200, se for 200, o 200 ele tá até 500, mas o 200 também é até 1.000. Ele dá válido tanto para esse quanto para esse. O que vai definir se ele tem... não, mas eu fiz um... Eu fiz um if. Eu fiz... Depois, é que eu não me recordo exatamente como eu fiz. Qualquer coisa eu posso abrir ele aqui. Mas eu coloquei meio que... sei lá, vou dizer a situação do 1.000. Acima de 500 e coloquei o Ezinho comercial... não é E comercial, é o E comercial? 2 E comerciais. Isso. E coloquei... E tem que ser menor que 1.000. Menor ou igual a 1.000. Aí no outro eu colocava, tem que ser maior que 1.000 e menor e igual a 1.500. Depois eu colocava maior que 1.500, menor e igual... Não sei, ficou claro? Eu entendi, você não está considerando até 1.000, inclusive os que estão abaixo de 500. Você está pegando acima de 500 até 1.000. Depois acima de 1.000 até 1.500, assim por diante, não é? Isso, e o de 500 eu coloquei abaixo de 500. Sim. Eu coloco assim, salário. Se o salário for menor que 500, acontece isso. Aí, se o salário for maior que 500 e menor que 1.000, acontece essa situação, basicamente. Tá bem. Não, tá certo também, porque na verdade aqui ficou ambíguo, né? Kleber, pode falar também. Eu fiz mais ou menos igual o Marcelo também, entendeu? Porém, no começo, ficou, igual ele estava comentando, essa parte de até R$500, entendeu? E se a pessoa trabalha, tipo, há meses, entendeu? Aí eu fiz uma pergunta antes, se ela tem mais de 1 ano de empresa. Se ela não tivesse, entrava como meses, né? Diferente de quantos meses ela teria também, entendeu? Entendi. Porque... Você tratou a particularidade de quando não tem 1 ano completo. Isso, exatamente, entendeu? Então, e a referente... Eu também fiquei confuso na parte, tipo assim, se a pessoa se enquadra, por exemplo, ela ganha 1.200, só que ela está 7 anos na empresa, entendeu? Aí ela não encaixava aqui, no segundo, né? No caso, de 1.000 até 1.500, né? Sim. Aí eu pelo menos não sei se vai estar certo, só que eu coloquei no final, assim, passava por todos esses parâmetros, né? Igual o Marcelo fez, eu fiz exatamente também assim, de tipo até 500 até 1.000, e fiz exatamente se a pessoa se enquadrava em cada linha dessa, né? E certinho, se ela tivesse R$1.200 e tivesse há 2 anos na empresa, ela entraria aqui. E se ela não entrasse nenhuma dessas daqui, ela entrava seria no caso um LCIF no final, que ela não teria reajuste nenhum, independente se ela estava ali há 20 anos e ganhasse R$500, entendeu? Entendi. Bom, eu entendi assim.
Aí no final eu joguei todo mundo que não teve reajuste, você entendeu? Eu entendi. E Mas não entrasse nenhum desses parâmetros, entendeu? Sim. É que realmente ficou. Agora que eu olhei, gente, desculpa, a questão não foi muito bem formulada, né? Professora, até porque se for esse até aí, considerar até 200, considerar até 1.000, até 1.500, até 2.000, vai ficar um monte de coisa acumulativa para dar a lógica certa. Se até 200, é até 500, até 1.000. Então vai acumulando as porcentagens, não faz sentido, tinha que ser menor ou igual, né? De até 500, de 500 até 1.000, eu pensei dessa forma também. Então, mas se a gente for pensar aqui, Lessa, ele tá ambíguo mesmo, porque pensa bem, se uma pessoa, depende de se a gente considera a tabela em separado ou a tabela num conjunto, porque se, por exemplo, a pessoa ganha R$200, ela entra em todos os salários atuais, se a gente considerar que até, só não sai nesse, né? Não entra nesse mais de 200, era o único que não entraria. O que definiria o que ela teria de reajuste seria considerando o tempo. Porque, por exemplo, se ela ganha 200 e não completou um ano, ela vai ter o reajuste de 25. Se ela ganha 200 e está de 1 até 3, ele vai ganhar 20%. E a tabela não faz sentido, né? Se ganha 200 e está de 4 a 6, ela vai ganhar 15. E se ganha 200 e está de 7 a 10, ele vai ganhar 10. O que vai ser diferente também, além do reajuste, seria o bônus. Professor, eu interpretei como a tabela estivesse separada, por exemplo. Se o salário fosse até 500, ele recebia 25% de ajuste, aí depois eu ia consultar o tempo, quanto tempo ele está trabalhando. Se ele estivesse trabalhando 10 anos, ele ia receber mais 3 anos de bônus, foi assim que eu interpretei. Tá. É porque as duas interpretações estão certas, né? Porque eu acho que deveria ter informação. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que está ambígua aqui, esse até, por exemplo, esse até 1.500, é até 1.500 desconsiderando o 500 e o 1.000, ou é até 1.500 até 1.500 mesmo, de 0 até 1.500, então já é o primeiro problema. E o outro deveria considerar, dizendo, né, se olha, o reajuste também vai ter em relação ao tempo de serviço, tudo bem? Mas assim, como a gente cometeu esse erro na estruturação do enunciado, independente da interpretação que vocês tiveram, a gente considera, tudo bem? Porque aí é questão de, assim, né, a tabela é separada, é junto, são as duas questões, é o intervalo ou não, pra gente ser justo aqui também, né? Porque daí não é, o problema, no caso, não é nem da interpretação de vocês, eu interpretei errado, sendo que os dados estavam lá, não é? Além disso, não é porque eu não sabia resolver também, não é? Porque depende, a própria tabela deu margem a mais de uma interpretação. Tudo bem? Então, Bárbara, Sim. só que olha só... perdão, Marcelo? Não, eu coloquei uma linha uma linha que tem bem crucial assim no chat. Sim, Que é a então, parte que eu falei que eu... tá certo também. Porque daí você está considerando todas as características dessa linha, certo? Dessa segunda linha. Isso. Exato. Mas essa outra forma também, acho que foi o Luiz que falou, se eu não me engano, aqui no chat, eu também, depois, analisando aqui, também poderia ser uma outra forma que seria bem válida também de enxergar o problema. Sim. Tá certo também, viu, Marcelo? É você considerando, então, que para você analisar o que vai ter de reajuste, o que vai ter de bônus, você está considerando as duas características, do salário e do tempo, que foi até o que a Bárbara colocou aqui, olha, tem que ler os dois, então teria que analisar os dois. Mas, não vou dizer que não dava para ter outra interpretação, né? Porque, pelo menos no formato da tabela, o tempo está sendo utilizado, mas o tempo não tem ligação direta com o reajuste, sim com o bônus. Foi o que eu teoricamente imaginei. Beleza, vamos fazer o seguinte, gente. Agora eu entendi por que foi a dificuldade de você. A dificuldade foi em relação a isso, então? É porque eu acho que também, se a gente interpretasse qual que era o jeito mais fácil, eu acho que considerar as tabelas
individualmente. Eu acho que sairia do jeito mais fácil do que fazer esse monte de, né, teste lógico aí com encadeamento de tabela verdade. Realmente. Mas vamos fazer o seguinte, a gente resolve dos dois jeitos então, sem problema. Vamos lá. Eu não vou lembrar de tudo aqui, então vou fazer o seguinte, eu vou resolver por partes. Eu vou ter que voltar depois no exercício, tá uma barulheira aqui, mas vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, de qualquer forma, o salário, a leitura do salário e a leitura do tempo de serviço a gente precisa fazer para as 10 pessoas, tá bem? Eu vou voltar aqui no CodeBlocks, na verdade eu vou compartilhar a tela com vocês e vamos lá. Vou criar um outro arquivinho aqui rapidinho, que vai ser a questão 4 da prova, ponto C. E, novamente, pessoal, estrutura, né? Nesse caso também não tem cálculo complexo, stdio.h como biblioteca e a estruturação da MEM, return 0. E vamos lá, né? Pra gente fazer a leitura dos dados de 20 salários e 20 tempos de serviço, o que nós precisamos de variáveis aqui? O que vocês acham? Teve até, eu acho que foi o Jorge que falou que usou vetor, daria para usar vetor aqui, mas dá para fazer sem também. Tudo bem? O que a gente... Daí eu usei vetor, professor. Foi o Luiz, desculpa, Luiz, eu não lembrava quem tinha falado. Não tem problema, poderia. No caso dos vetores, no final você tem armazenado todas as leituras, né? Mas dá para fazer sem também, mas não tem problema. Isso mesmo, Simone. Float, né? Que é justamente, então, um float pro salário, e posso até colocar ano, se, sei lá, quiser colocar, eu tô 1 ano e meio, sei lá. Vou considerar que vai ser, pode ser anos picados aqui. Então, por enquanto, eu vou considerar apenas a leitura de salário e ano para 20 funcionários. Nesse caso, nós precisamos de um contador também, né? Que é justamente para definir se eu estou no primeiro funcionário, segundo, terceiro ou no 20º. E vamos lá. Se nós formos pensar novamente para um único funcionário, teria um printf pedindo o salário, na sequência um scanf de um float e a gente coloca no salário. E também o ano, né? Ano, na verdade eu vou colocar tempo. Tempo de serviço. E na sequência, %F e comercial, o tempo aí tá estranho, né? Deixa eu mudar aqui para tempo, pra gente saber o que é o significado, belezinha? 2 problemas aqui. Primeiro, se a gente colocar para rodar, o valor para salário e o valor para o tempo de serviço pode ser qualquer valor, pode ser um valor negativo e a gente precisa fazer a validação. E além disso, está sendo feito apenas para um único funcionário. Bem, então eu vou começar primeiro aqui, modificando o que é necessário para a gente validar. Então, eu vou fazer um while, para fazer a validação. E o que eu vou indicar aqui? Enquanto o salário for inválido, enquanto o valor do salário for errado, eu continuo pedindo e não saio dali. Ou seja, enquanto o salário for menor ou igual a 0. Então, a gente faz a validação. E a mesma coisa vai acontecer para o serviço, só que nesse caso só menor do que 0, né? Faça enquanto o tempo for menor do que 0, que pode ser 0, se ele, não sei, tem dias, não tem nem um mês, se ele colocou 0, pode ser. Novamente, agora a gente está fazendo a validação, mas nós não estamos fazendo esse processo para os 20 funcionários, então tudo isso vai estar dentro de um for. Um for de um contador que inicia em 1, continua sendo válido enquanto não chegar em 20, e a cada novo passo ele contabiliza mais um. O for abre aqui e fecha aqui. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu voltar. Agora, Lessa, vou fazer a tabela separada primeiro. Aí depois a gente faz ela junto. Ok? A gente tem as 2 resoluções, sem problema nenhum. Então, vamos lá, né? O exercício,
Deixa eu abrir ele aqui, cadê? Prova do primeiro bimestre. Maravilha, então a gente está fazendo a leitura. Só que nós precisamos também, então, primeiro, o valor do salário mais alto. Só que olha só, o valor do salário mais alto, ele já tem que considerar o reajuste. Depois aí, em relação ao reajuste, depois a média, também já com reajustado, e tudo aí em relação ao reajuste. Ou seja, antes da gente começar a verificar esses dados, né, quem que é o maior, quem que é o menor reajuste, a média, tal, vamos primeiro calcular de quanto vai ser o reajuste e de quanto vai ser o bônus. Para isso, eu vou voltar aqui e eu vou criar mais duas variáveis floats. Eu vou chamar de reajuste e bônus. Bem, vou calcular separado. E o que a gente precisa fazer agora, então? Para cada leitura do salário e tempo de serviço de cada funcionário, a gente precisa verificar. Então, antes de qualquer coisa, né, e considerando a tabela separada, nós vamos começar a analisar o valor do salário. O valor do salário para calcular o reajuste. Aí começa. Se o salário for menor do que 500, eu sei que o reajuste vai ser igual a 25%, né? Então, eu posso dizer que é 0,25, que é 25 dividido por 100, vezes o valor do salário. Ok? Tudo bem essa relação de percentual aqui? Deixa eu voltar. Nesse caso, só estou fazendo um cálculo do reajuste. Então, se for até 500, ele vai ter 25% de reajuste. Mas não tem que somar também o valor do salário total, que vai ser um acréscimo de 25, né? Mas nesse caso, a minha variável reajuste vai ser só o quanto vai ser reajustado, não é o salário final ainda. Ah, tá. Entendi. Tá bem? Mas poderia também. Se o reajuste fosse o salário reajustado, eu teria que fazer duas formas diferentes, né? Eu poderia fazer isso, fecho, mais o salário, ou então, ao invés de multiplicar por 0,25, poderia ser 1,25, dá na mesma também. Mas... É porque, professora, se fizer assim, na hora de calcular o menor reajuste, facilita, porque você só tem que colocar, no caso, o salário, que era atual, né, e depois subtrair o reajuste, né, o salário final já reajustado com os bônus e tudo, subtrair no salário inicial para calcular qual que foi o menor. Mas você percebe, Lessa, mesmo, né? Que na verdade isso vai dar na mesma. Do jeito que você está falando, a gente calcula o salário reajustado e depois faz a diferença para essas verificações. Do jeito, pelo menos, que eu estruturei na minha cabeça, a gente calcula o reajuste e depois, para calcular o salário final, só preciso somar. Então, pode ser também, não tem problema. A lógica, na verdade, de estruturação final, que depois vai ser diferente, mas podemos, então, sem problema nenhum. Calculo, aqui é o valor do reajuste e depois mais o salário. Então, nesse caso, o meu reajuste já é o salário com o reajuste. Isso, porque aí depois, na hora de calcular o valor do menor reajuste, é só fazer uma subtração. Bom, eu pensei assim, né? Não sei. Não tem problema, é uma outra forma também. Novamente, né? Várias formas de estruturar a mesma solução, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, vamos lá. O que vai mudar, né? É o CIF, salário menor do que 1.000. No caso, esse valor que a gente está calculando vai ser calculado praticamente do mesmo jeito, só que ao invés de 0,25 é 0,20. Depois, é o CIF, salário menor do que 1.500. Vai ser 0,15, deixa eu confirmar. 0,15. E é o CIF, salário menor do que 2.000. O reajuste, deixa eu dar o Ctrl V aqui, que vai ser de 10%, ou seja, 0,1 vezes o salário mais salário. E caso contrário, ele já vai pegar o quê? Salários que são maiores ou iguais a 2.000. Aí, nesse caso, só tem o reajuste, vai ser igual a salário, porque ele não teve reajuste nenhum.
Tudo bem? Até aqui? Primeira parte foi, então a gente já analisou o valor do salário. Agora a gente poderia, aqui, calcular, análise, né? Análise do tempo de serviço. E agora a gente começa o quê? Analisar os anos. Então, se o tempo for menor do que 1, tá faltando uma variável, né? Ah, não, já tem o bônus, perdão. Se for menor do que 1, o bônus é igual a 0. Caso contrário, e se o tempo tiver até 3, deixa eu ver se é 3 mesmo. É, de 1 a 3, né? Então, é maior ou igual a 1 e até 3. O bônus vai ser de 100. Se não, e se o tempo for menor, 6, depois 10. 6, o bônus é de 200. Else if o tempo menor do que 10, o bônus vai ser de 300. E se não, que é maior do que 10, vai ser de 500. Bônus igual a 500. Tudo bem? Aí, de novo aqui, se a gente for considerar o reajuste englobando também um bônus, porque a gente tem um bônus, aí ó, de novo, né? Essa questão não ficou legal. O bônus pode ser muitas interpretações. Eu posso dizer que o bônus que eu tô recebendo é um certo reajuste, né? Eu tô recebendo alguma coisa a mais. O que vocês pensaram em relação a isso? Vocês estão considerando apenas o reajuste do percentual ou vocês consideraram o bônus também como uma forma de reajuste? Porque o salário está sendo atualizado, né? O bônus também é uma forma de reajuste. E a Cláudia já colocou que não é reajuste. Então, vocês percebem que... Ai, gente, desculpa, ficou bem melequinha essa questão, né? Foi mal. É porque ele vai acrescentar no salário, né? Como se fosse uma premiação pelos anos. Então eu considerei que era uma forma de reajuste também, mas levando o critério tempo em consideração. Sim, mas como tava tão a palavra lá reajuste, mas não que o bônus tem... Assim, o bônus não tem reajuste, mas o bônus é considerado um reajuste, certo? Isso, exatamente. Joyce, Oi. Eu quando eu vi os exercícios, eu considerei as duas opções, viu? Ah, maravilha. Porque realmente, né, professora, a gente não tinha se ligado. Às vezes a gente pensa uma coisa, lê, já tá naquela interpretação na nossa cabeça e acha que vai ser assim, mas... Mas aí não tem problema, viu? Porque tanto em um como no outro... eu acho que estão certos, como ficou assim, né? Vocês não tinham como perguntar, acho que é válido, né? Sim, com certeza. Daí não é questão de não dar para resolver, na verdade era porque estava realmente ambíguo ali, foi mal. Mas vamos lá. Cláudia, se a gente não for considerar então um bônus como uma forma de reajuste, não tem problema. A análise para verificar se teve reajuste ou não, ficaria aqui. Nessa parte aqui, a gente entraria, então, com essa análise, né, se teve reajuste ou não. Caso contrário, aí a gente poderia colocar aqui, olha, o bônus é 0 e já poderia até atualizar, né, o reajuste, que na verdade é o salário reajustado, é igual ao próprio reajuste mais o bônus. Tudo bem? Ou ainda eu poderia colocar que o bônus, então, é o reajuste mais 0, né? Porque, ou só igual a reajuste. Pode até ser, olha, acho que fica até melhor. Reajuste mais 100, porque no final esse bônus vai ser o salário com a bonificação já. Reajuste mais 200. Reajuste mais 300 e reajuste mais 500. Faltou o final. Com isso, os cálculos já estão feitos, considerando primeiro o salário e depois considerando o tempo. O que a gente precisa fazer agora é
Depois de ter, então, o salário... Tá faltando... Fechei, eu tinha apagado sem querer, que deixa eu colocar aqui o foco. Depois de ter feito o cálculo da atualização do salário, daí a gente começa a fazer o quê? Deixa eu voltar ali. Tá pedindo o valor do salário mais alto, certo? Então, a gente vai ter que criar uma outra variável, float, eu vou colocar aqui embaixo. Float que eu vou chamar que é o de maior salário. Como a gente garantiu aqui que o salário, todos os salários precisam ser zero, maiores do que zero, né, tem que ser positivo, eu vou dizer que inicialmente o maior salário é zero, só para a gente ter um parâmetro de comparação, tudo bem? E nessa verificação de maior salário, nós precisamos considerar o salário já com reajuste. Aí, Cláudia, se for considerar o reajuste sem o bônus, eu colocaria aqui, nessa posição, se o maior salário for menor do que o valor do salário já com reajuste, significa que essa minha variável está desatualizada. Então, maior salário recebe o reajuste. Tudo bem? Ah, mas e se eu for considerar o salário reajustado considerando o bônus? Esse meu if não ficaria aqui, teria que ficar aqui embaixo. E ao invés de a gente fazer a comparação com o reajuste, eu faria a comparação com o bônus. Bônus e recebe o bônus. Por quê? O bônus está considerando o percentual de reajuste conforme o valor do salário, mais a bonificação com relação ao tempo de serviço. Ok? Deixa eu voltar. Tudo bem? Então, olha só. Nisso, a gente já tem a primeira saída já está pronta ali. Conforme ele pede o salário, o tempo de serviço do primeiro funcionário, calcula o reajuste, calcula a bonificação e depois já verifica. É o maior? Se for, atualiza. A primeira vez sempre vai entrar, né? Volta para o segundo, faz o mesmo processo e verifica de novo. Será que agora esse novo salário teve um reajuste maior? Teve um salário maior, né? Reajustado? E ele vai nesse processo para os 20. Então, eu já posso, até para eu finalizar esse primeiro ponto, fora do for, já colocar um printf aqui, dizendo que o maior salário é igual. Vou colocar 1%.2f, porque é o float e eu estou colocando com 2 casas decimais, vírgula, maior salário. Beleza, o primeiro já foi, então. Agora, nós precisamos, então, encontrar o valor do menor reajuste. Aí, de novo, né? Entra o bônus ou não entra o bônus? Daí, novamente, vai mudar só a posição. Então, vamos lá. Agora, a gente quer algum valor menor. Esse aqui vai ser... A gente vai ter que fazer uma verificação. Então, menor reajuste. Eu posso inicializar com 0 aqui? Olha o problema. Todo reajuste pode ser 0 ou mais. Não tem reajuste menor do que 0. Se a gente começar o menor reajuste com 0, o valor final sempre vai ser 0, porque 0 vai ser sempre o menor valor possível de reajuste, né? Que é o caso de o funcionário não ter reajuste nenhum. Qual o valor que eu coloco aqui? Um valor bem grandão que seja válido. Eu poderia colocar, né? Então, é uma possibilidade. Um valor muito grande para que qualquer valor passado a primeira vez, né? Qualquer verificação, já na primeira vez substitua. Mas, né, vai que a gente está trabalhando com uma empresa milionária e a gente não sabe. Enfim, dá para fazer assim. Ou então, a gente poderia verificar. Se o contador for o primeiro e tiver reajuste, a gente coloca aquele valor. E depois começa a comparação. Vou deixar aqui com esse valor. Um valor muito alto. E novamente... Para ele entrar, pelo menos no primeiro caso, né? Exatamente. O contador igual a 1. É isso mesmo, até a gente discutiu isso, acho que na semana passada. Eu poderia fazer, né, se o contador for igual a 1, eu vou colocar que o reajuste é aquele. E daí tem outra... Olha só, ai, gente, esse exercício ficou uma meleca mesmo, porque a gente está considerando o menor reajuste, então é quando teve reajuste, certo? Quando o salário final não é igual ao salário inicial. Tudo bem? Novamente. Se a gente for considerar o reajuste sem o bônus,
o que a gente vai fazer é, depois que sair daqui, eu vou verificar se, aí eu preciso verificar reajuste menos salário, que é o valor do reajuste de fato, certo? For menor do que o menor reajuste, significa que a gente precisa atualizar. Menor reajuste vai ser igual a justamente isso, né? O salário reajustado menos o salário inicial. Tudo bem? Só que ainda a gente vai ter que verificar uma outra coisa. Se... Nossa, é verdade. Se... São duas condições aqui. Se o reajuste for diferente de salário e a diferença for menor do que o menor reajuste, aí a gente atualiza, porque a gente está só considerando os salários que foram atualizados. Tudo bem? Ai, mas e se fosse pra gente colocar lá no final? A gente só vai fazer a mesma operação, só que considerando como um bônus. Tudo bem? Vou considerar aqui, então, nesse exemplo, deixa eu voltar. Tá. Só como reajuste mesmo. Então, outro printf, dizendo que, olha, o menor reajuste vai ser igual, novamente, por %.2f, /n para pular linha, e vai ser menor reajuste. O segundo já foi. Agora, nós precisamos calcular também a média dos salários dos funcionários, considerando os salários reajustados. É esse que eu acho que é o mais tranquilo, né? A gente só precisa aqui de vou chamar de total, que inicialmente é 0, que é o total dos salários, e a gente vai somando. Então, lá embaixo, depois de eu ter calculado o bônus e tal, aí pode ser aqui, só precisa ser depois do cálculo dos reajustes e bonificações. E agora, em relação a esse IF, pode ser antes ou depois, não tem problema. Aí eu vou dizer que o total vai ser igual ao total mais o bônus. Ah, mas eu não estou considerando o bônus como o salário reajustado. Aí, nesse caso, eu coloco só o reajuste. E vou somando. Quando ele sair do for, eu posso até colocar aqui que o total vai ser igual a total dividido por 20, porque são exatamente 20 funcionários. Ou ainda poderia criar outra variável, né? Float média é igual ao total dividido por 20. Deixa eu deixar esse média que eu acho que fica mais claro o que a gente está fazendo. E o printf. Média dos salários vai ser igual, novamente, por %.2f, e vai ser a média. Foi o próximo. E por fim, a quantidade de funcionários que não tiveram reajuste. Aí, nesse caso, dá de duas formas. Antes de qualquer coisa, eu preciso de mais um contador aqui, que vai ser quantidade sem reajuste. Inicialmente é 0, né? Porque não tem ninguém. Se a gente for considerar o reajuste só em relação ao percentual, eu já poderia colocar direto aqui. Quantidade sem reajuste mais. Se eu estiver considerando só o reajuste. Caso contrário, se eu for considerar, então, que a bonificação é um tipo de reajuste do salário, lá embaixo, depois de calcular o bônus, aí tanto faz, pessoal, pode colocar aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui embaixo também, tanto faz. Aí eu vou ter que verificar. Quando que ele não teve reajuste? É quando o salário... Ai, que susto, André, seu microfone tá dando uns... Eu não tô te escutando, André. Tudo certo, André? Só não consegui te escutar mesmo que o seu áudio estava... Nesse caso, André, olha só, eu criei aqui, olha só, eu já fiz a declaração da variável aqui mesmo. Como eu estou utilizando ela só nesse momento, aí eu poderia, se eu quisesse criar lá em cima, aí sim, eu poderia colocar aqui, deixa eu colocar aqui, média.
mas nada me impede também de aqui embaixo fazer a declaração e depois a modificação, não tem problema. A única restrição que nós temos em relação a variáveis é, antes de utilizar eu preciso criar. Tudo bem? Mas pode colocar lá em cima também, se ficar melhor, assim, mais organizado, né? Todas as declarações estão lá em cima, não tem problema, vai dar na mesma. Ok? Então, só pra gente finalizar, se a gente for considerar então, né, novamente, o salário reajustado, considerando a bonificação também, eu vou colocar, se o bônus for igual ao salário, significa que não teve alteração nenhuma. Nem pelo reajuste percentual pelo valor do salário, nem pelo tempo. Se isso acontecer, quantidade sem reajuste mais. Aí, né, novamente, como teve várias interpretações, aí só precisa verificar onde vai ficar, dependendo da interpretação que vocês fizeram. E a quantidade de funcionários sem reajuste é igual, nesse caso é 1% D, né, que vai ser o inteiro, e vai ser o QTD sem o reajuste. Tudo bem? Tudo bem, pessoal, com relação a essa resolução? Essa era uma das formas. Nesse caso, dessa resolução que a gente acabou de fazer, está considerando duas tabelas diferentes. Mas e se for considerando as duas tabelas juntas? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no programa inteiro, que vai ter a modificação só dos ifs e elses. Aqui, deixa eu só salvar, que vai ser questão 4, vou colocar 4.1 da prova, ponto C. O que vai mudar aqui? Esse if total, esse outro if, só um detalhe, pessoal, vocês perceberam que a gente usou dois ifs sem relações, né? Então, não coloco else, porque aqui é salário com bônus, aqui é bônus com salário, tudo bem? São relações diferentes. Nesse caso, esse conjunto aqui de um monte de if ficaria diferente. Então, a gente teria que fazer o quê? Se, aí vamos ver lá a primeira linha da tabela. Salário até 500 e o tempo menor do que 1. Então, eu teria que colocar, se o salário for menor do que 500 e o tempo for menor do que 1, aí a gente vai fazer o quê? Reajuste é igual salário vezes 0,25 mais salário. E o bônus vai ser igual a 100. Então, a gente pegou essa primeira linha não, o bônus é nada. O bônus vai ser, na verdade, igual ao reajuste, né? Tudo bem? Então, a gente fez o reajuste do salário, que está no reajuste, depois o bônus só recebeu porque não tem nada. Se não, aí agora a gente precisa garantir que aí de novo, olha, entra outra questão, né? A gente vai colocar só até 1.000 ou de 500 até 1.000. Vou pegar o exemplo do Marcelo, que seria salário maior ou igual a 500 e salário menor do que 1.000 e o tempo maior ou igual a 1 e o tempo menor do que 3. Nesse caso, a gente vai fazer esse cálculo utilizando valores diferentes. O reajuste vai ser de 20% e o bônus vai ser mais 100. Tudo bem? O segundo. Se não... Professora, só para não dar um erro aqui, ó. O salário menor a 100, você colocou, 1.000. Ai, obrigada. Obrigada. Só para depois, na hora de fazer a simulação, não dar nada errado. Com certeza, muito obrigada. E daí a gente vai ter que escrever tudo, né? Salário maior ou igual a 1.000 e salário menor do que 1.500 e tempo maior ou igual a 3 e tempo menor do que 6. Mesma coisa, nesse caso, o percentual é 15 e o valor do reajuste é mais 200, beleza? Else if de novo. Agora é
salário maior ou igual a 1.500 e salário menor do que 2.000 e tempo maior ou igual a 6 e tempo menor do que 10. O reajuste é de 10%. O reajuste é 10 e o bônus é 300. Else if de novo. E nesse caso a gente vai finalizar com esse else if, né? O salário vai ser maior ou igual a 2.000 e mais de 10 anos. Tempo maior ou igual a 10. Nesse caso, o reajuste não tem nada, então vai ser só igual a salário. E nesse caso, mais 500 de bonificação. Então, daqui a gente vai fazendo as atualizações quanto a reajuste pelo salário, pelo valor de salário, e a bonificação pelo tempo de serviço. Depois a gente faz os cálculos, né? Então, se o maior salário for menor do que o bônus, daí de novo. Ah, mas e se eu não quiser calcular considerando o bônus? É só eu substituir aqui pelo reajuste e o maior salário recebe reajuste. O total aqui também considerando então o salário com reajuste e bonificação e com relação também, né? Se for para eu calcular só em relação ao reajuste sem a bonificação, aqui seria substituído. O restante vai ficar tudo igual. Tudo bem? Deixa eu voltar. Dúvidas, pessoal? Agora entendi o porquê dessa até dificuldade em relação a 4. Ela era grandinha mesmo, mas dá para fazer por partes, né? Sim, Simone, pode falar.